Ao começar, eu desejo a todos uma boa tarde, que sejam muito bem-vindos a esse momento que nós estamos recebendo convidados aqui nessa live. Dentre os convidados, professores dos cursos de Turismo e Relações Públicas, alunos do curso de Turismo e Relações Públicas, mas também o professor envolvido com cursinho, portanto, relacionando-se com os alunos que estão fazendo as inscrições para o vestibular da PUC Campinas para o ano de 2021. Então, todos esses já são bem-vindos e todos aqueles que estão aqui para ouvir, estão aqui para perguntar, estão aqui para saber mais a respeito dos cursos de Turismo e Relações Públicas. Nós aqui na PUC de Campinas, para o ano de 2021, esperamos muitas pessoas. Queremos manter essa força que nós acumulamos no ano de 2020, mas especialmente porque a PUC vai estar completando 80 anos. A PUC de Campinas foi criada ainda como faculdade no ano de 1941, das poucas instituições do interior dessa data, como que inaugurando o ensino superior no interior do estado de São Paulo. Os cursos criados numa faculdade de filosofia depois foram recebendo novos cursos, como se a história da PUC fosse a história da própria Campinas e da região. Conforme crescia a cidade e a região, necessitava de muita gente para implantar os novos negócios, de muita gente para construir essa cidade, de muita gente para atuar em diversos setores da economia. E a PUC Campinas sempre teve esse acompanhamento, sempre esteve presente e muitas vezes se antecipou e oferece vários cursos, dentre os quais os cursos que nós vamos hoje apresentar e sobre os quais vocês podem realizar várias perguntas. Nesses 80 anos, a PUC teve e tem a tradição, não a tradição de ficar parada no passado, mas a tradição de ter carregado desse passado o que já era o legado da civilização, o que já era o legado do conhecimento, trazendo para cada uma das gerações que percorreram a PUC nesses 80 anos. Ter tradição é ter a competência de trazer o conhecimento, oferecendo às novas gerações. Essa é, digamos, a forma de se definir o que é a tradição. E essa tradição, ou seja, o respeito pelo conhecimento acumulado, ele vai convivendo com o que são os instrumentos de inovação, de verificar o que é novo, o que precisa ser construído e colocar isso no processo de formação dos alunos das mais diferentes áreas, cada vez mais ampliadas, necessariamente na universidade, e nelas, repito, estão os cursos de turismo, estão o curso de relações públicas, que foram criados nos anos 70, ou seja, também carregam uma história muito digna, também carregam uma história de muitos profissionais aqui formados, e esses profissionais atuantes que são, também são parte da PUC, por esse mundo afora, nesses cursos que nós temos. Mas aqui, recebendo Matheus Leme, eu gostaria de perguntar a ele, que gentilmente dedica uma parte do seu dia muito corrido para estar aqui conosco, perguntar a ele como foi, na sua época de estudante, poder fazer uma escolha para a futura trajetória profissional. Então, gostaria de ter esse depoimento seu e depois passaria a mais uma pergunta a você, relativa agora à atualidade, em função da sua inserção no ensino e nesse contato com os alunos do ensino médio e que estão nos cursinhos. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Professora Turra, muito obrigado pelo carinho, né, pela atenção, e todo mundo
que está aqui nos assistindo. E é uma pergunta interessantíssima essa, né? Por um detalhe. Meu vestibular foi em 2000, e eu começo com essa história porque meu vestibular foi em 2009. E em 2009 nós tivemos o surto de H1N1, né? Claro que não se compara. Claro que não se compara, né? Ficamos 15 dias apenas parados. E outra mudança específica naquele ano também foi o primeiro ano onde o Enem passou a ser 2 dias, né? Dividiu a prova, mudou-se tudo. Então, esse ano está sendo muito interessante quando eu vou conversar com o pessoal no cursinho, o pessoal do ensino médio, e eles acabam vindo tirar essas dúvidas, né? Porque como escolher, como lidar com tudo isso num ano de muitas mudanças, num ano que tem várias e várias transformações acontecendo no mundo, e claro, volto a repetir, não é a mesma coisa. Mas eu passei por algo muito semelhante e que gerou muita tensão, né? E aí, quando você me pergunta como que foi o processo de escolha, né? Como foi eu chegar a ser professor? Não foi nada fácil, foi algo muito interessante, porque pelo pouco que a gente também vê na nossa sociedade, eu venho de uma família extremamente tradicional, né? Mas eu tive sorte que alguns primos meus, eles abriram as portas assim para serem professores. A gente vinha de uma família de administradores, de médicos, de engenheiros e vindo de uma família tradicional, a ideia é seguir esse caminho. E um professor meu formado em matemática, o outro em letras. E eu falei, opa, tem alguma coisa interessante aí de bater papo, de conversar. E aí eu vejo a grande questão, para mim a chave, né? Aonde como eu pude escolher o curso, né, e a profissão, e a partir de então o que seguir como carreira, é a possibilidade de conversar com pessoas, né, e que vai extremamente ao encontro do que a gente está fazendo aqui hoje, né, do que a PUC está propondo no dia de hoje com essas lives, a oportunidade, né, de poder conversar e perguntar o que acontece no curso de turismo, o que acontece no curso de relações públicas e todos os outros cursos que a PUC também nos oferece. Então, para mim, eu acho que se eu pudesse resumir como eu escolhi, foi conversando com professores, conversando com pessoas do ramo. Claro, não apaguei na época do vestibular a engenharia, né? Que meus pais tanto falavam, né? Do tipo, não, presta, eu falei, tá bom. Mas claro que eu não fui fazer o vestibular na época com tanta vontade como eu fui fazer o de geografia, né? Eu sou formado em geografia e, e isso me possibilitou hoje ter contato com muitas pessoas. É uma área extremamente abrangente, né? A geografia, ela atua, ela conversa com muitas áreas e eu percebo que o curso de Relações Públicas também tem isso, né? Que é algo que particularmente para não só o professor Matheus, mas a pessoa Matheus é extremamente fascinante. Você poder ter contato com várias áreas. E é por isso, foi conversando, foi tirando dúvidas que eu me tornei professor, né? Hoje estou como professor, né? E vejo essa possibilidade de conversar algo simplesmente única, né? Única. Gostei muito da forma como você conduziu a sua resposta, Matheus. Eu sou formada em muita coisa, eu só brinco com os alunos do turismo que eu não sou formada em turismo, porque eu me formei antes do curso de turismo existir. Então eu venho de uma outra geração e que entrei nos cursos numa época que existia pouca informação. Então era o professor que você admirava, que podia lhe dar algum norte, pouquíssimas opções de instituições para que se pudesse ingressar. E as coisas foram mudando. Eu acompanhei
essas mudanças ao longo de todo o tempo. Mas agora, nesse momento, uma segunda pergunta para você, Matheus. Nesse momento, nós temos vários caminhos de conversas. E como que você, que seguramente tem uma atuação bastante significativa, reconhecida nas redes sociais, nessas plataformas que nos permitem conversar com muitos, não é? Como que você vê a discussão entre essa geração mais jovem, das escolhas que eles vão fazer também num mundo que oferece muita coisa, e de pessoas que deverão ter um processo de vida, de aprendizagem permanente. Então, você percebe esse movimento, como que essa geração, que a gente quer que eles estejam conosco no ano que vem, no início do ano que vem, como que você os percebe com essas novas condições de conversas? Eu estava assistindo uma reportagem ontem que dizia justamente exatamente isso. O número de profissões, eu não vou lembrar o número exato agora, peço inclusive desculpa, o número de profissões que deixarão de existir nos próximos anos, né? E aquelas que estão supondo que vão passar a existir e pensando muito, né, em, em alguns soft skills, né, algumas coisas muito particulares que as pessoas precisam ter hoje, né, relacionado à criatividade. Né? Por que eu falo e pego essa palavra da criatividade? Porque é o que eu vejo nas redes sociais, é o que eu reparo nas redes sociais. Sou professor de cursinho, na maior parte do tempo, mas como eu adoro dar aula, então eu pego também uma turminha de sexto ano, né? Eu tenho uma turminha de sexto ano, porque eles são extremamente curiosos. E isso me deixa fascinado para dar aula para sexto ano. Por quê? Porque como eles são extremamente curiosos, eles são extremamente, hoje, agitados, inteligentes, eles fazem com que eu tenha que me tornar muito criativo, né? Que eu tenha que desenvolver uma linguagem e uma possibilidade de atingi-los extremamente rápida, porque senão eu os perco por conta da geração que nós temos hoje, né? Que necessita de algo rápido, que necessita de algo que seja que capte a atenção, mas que a informação tem que ser dada muito rápido. E diante do cenário que a gente tem hoje e que eu vejo nas redes sociais, algo que eu percebo que não vai deixar de existir, e eu vejo muita gente fazendo isso, é produzir conteúdo, a produção de conteúdo. Né? E que é algo que, inclusive, eu tenho me dedicado nos últimos dias. No dia 15, né, dia do professor, eu lancei um novo canal, né, eu crio paródias, né, as paródias que eu uso em sala de aula, eu lancei no Spotify gravado, a gente está gravando em estúdio, fazendo uma propagandinha, não, mas propagando mesmo eu acho que a diversão e a arte. E tá aí a segunda coisa que eu percebi nesse momento de pandemia, que para mim é muito importante, né? O quanto a arte, junto com a criatividade, tem se tornado algo muito, muito presente na vida das pessoas. As pessoas têm se tornado, vem se tornando artistas sem saber, né? A arte da comunicação, a arte do entretenimento, né? E eu vejo essas duas coisas super importantes para que, de alguma forma, os futuros vestibulandos consigam visualizar aonde eles queiram trabalhar, onde eles querem trabalhar, com o que eles vão se interessar de fato, né? Aplicando isso. Porque, sinceramente, se você vê o que o pessoal é capaz de criar em 5, 10 minutos, eu fico bobo. Eu fico bobo, tamanha criatividade. E hoje em dia, essa necessidade de criação de conteúdo, claro, a gente tem que tomar muito cuidado, tem bastante conteúdo
que não serve muito, né? Ele acaba sendo construído de qualquer forma. E nos professores, e eu volto naquela ideia de conversa, a gente acaba tendo muito um papel de mentor, né? E aí o que eu converso muito com eles é busquem mentorias que façam sentido, para que você continue produzindo o que você gosta, que você continue fazendo o que você gosta, mas que façam sentido essas mentorias, né? Que possam traçar caminhos importantes para então vocês terem uma carreira de sucesso, né? E pensem bem o que é sucesso para vocês também, que não é simplesmente ter 1 trilhão de seguidores e viver de qualquer jeito, né? Pense bem o que é sucesso para vocês. Então, pelo menos é esse papo que eu bato com os meus alunos, é esse olhar que eu tenho para eles, né? Para que eles façam aquilo que eles gostam e que procurem de maneira interessante aqueles que vão ser mentores, porque conteúdo tem, né? O Google hoje ele tem as respostas, mas a gente precisa de uma curadoria importante, né? A gente precisa ter um cuidado interessante para poder seguir o nosso caminho. Vou agradecer novamente, Matheus, porque ao falar, você nos colocou, pavimentou a nossa apresentação dos cursos de turismo e relações públicas, envolvidos na área de comunicação, envolvido com criatividade, com os professores sendo mentores. Eu estou vendo aqui professor Hugo, professora Cristina, professora Marina, que eu conheço o trabalho que eles fazem, que tem essa natureza, e nós somos das profissões que permanecerão, porque elas trabalham dignificando as relações, aproximando pessoas, pregando a paz, pregando a convivência. Então, a gente tem muita coisa em comum nessa trajetória de leitura do que é necessário, do que é imprescindível. Então, para a gente continuar, para o Matheus poder se integrar mais no que nós fazemos e procuramos transmitir, eu peço que a professora Marina, já junto com a Juliana, aluna do turismo, minha aluna, apresentem o curso para Matheus, que está aqui, nos renove, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Professora Marina. Obrigada, Juleuza. Obrigada a todos. Obrigada pela presença, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma delícia falar sobre a PUC, falar sobre o curso de turismo. É uma coisa que a gente é realmente apaixonado. A área de comunicação como um todo, no CLC, é uma área muito gostosa. E é uma coisa que a gente sente realmente prazer. Prazer em estudar, prazer em conhecer, prazer em ensinar e em aprender. Porque a gente tem uma relação tão próxima aí, alunos, professores, colegas de trabalho, que a gente está sempre aprendendo, né? A gente aprende muito, realmente, o tempo todo. Inclusive, vou tentar ser o mais breve possível aqui, para deixar a Juliana falar mais do que eu, porque ela, como aluna, vai mentir menos do que eu, né? Pode parecer que a gente quer enfeitar, que a gente quer dizer que é muito bom, porque a gente é da casa, né? Então, acho que a Ju é mais verdadeira do que eu nesse sentido. Passa mais verdade, eu estou sendo verdadeira, mas passa mais verdade, né? Nesse sentido. Então, o curso de turismo aí, a professora Juliana já falou bastante, a gente tem um histórico muito, muito consolidado, grandes profissionais que já passaram pelo curso de turismo da PUC, que estão no Brasil todo, no mundo todo, em cargos importantes, em atividades importantes, com uma carreira muito bonita, né? Então, é interessante a gente olhar para os nossos egressos e ver o quanto a gente consegue ser amplo, efetivo, e as pessoas estão realmente construindo carreiras muito legais. O nosso curso é um curso renovado com 3 anos, então isso também é interessante, porque mais rapidamente você está no mercado de trabalho, o aluno fica 1 ano a menos na universidade, mais rapidamente já está inserido no mercado de trabalho, né? E é um curso bastante dinâmico, bastante interdisciplinar, em que a gente tem aí disciplinas de diversas áreas do conhecimento, que trazem uma discussão muito rica para tudo aquilo que a gente passa na sociedade, que permitem que a gente tenha muita reflexão, construção do conhecimento, construa projetos, faça de fato, né, uma construção do conhecimento de uma maneira
participativa e conjunta entre alunos, professores, profissionais do mercado. A gente tem muito essa relação com o mercado, traz pessoas de fora para conversar com os alunos, leva os alunos até as empresas, até as instituições que possam contribuir aí nessa formação, né? Então, de uma maneira bastante ativa, de uma maneira bastante participativa, é que a gente constrói esse conhecimento aí no curso de turismo. Rapidamente, aí, passar por algumas áreas de atuação, porque quando a gente fala de área de trabalhar no turismo, a gente fala em um universo gigantesco de opções, né? Então, a gente poderia trabalhar aí com meios de hospedagem, hotéis, pousadas, e meios de hospedagem como um todo, é um grande mercado para o turismo, a área de gastronomia toda, né? A gente sai do curso pronto para fazer gestão em gastronomia, não para fazer cozinha, né? Não para ser um chefe de cozinha, mas para fazer gestão. Então, a gente tem algumas aulas práticas dentro de cozinha, a gente aprende questões voltadas para a alimentação, consegue entender a lógica, mas o principal foco é entender o quanto esses estabelecimentos de alimentação são importantes na experiência turística, o quanto eles compõem aí o produto, serviço turístico, e a gente sai preparado para começar a gestão nessa área, para trabalhar na parte toda de administração, atendimento, marketing nessa área também. Outras duas áreas aí bastante importantes e que a gente tem muitos alunos atuando, a parte de agências de viagens talvez seja aquela que mais se relaciona direto com a agência de viagens. A gente lembra de agência de viagens, então trabalhar com agência de viagens, isso tem sido muito valorizado, principalmente esse ano aí, durante a pandemia, a gente teve um momento em que, com o surgimento das vendas online aí, Decolar, Booking, se questionou muito o trabalho do agente de viagens, e isso agora ganhou uma força muito grande, uma valorização muito grande de o quanto é importante para a experiência do turista o papel de um bom agente de viagens. Então, é um mercado que está aquecendo de novo e que já era sólido e que agora se mostrou de fato como importante, como fundamental e como um setor que vai continuar crescendo e que vai se manter ativo mesmo com esse movimento online maior, né? A área de eventos de entretenimento, e que aqui é uma relação muito próxima que a gente tem até com o curso de Relações Públicas, né? Relações Públicas trabalha muito nessa área de eventos também. O profissional de turismo se insere muito bem nos trabalhos de eventos, na área de entretenimento, não só eventos sociais, mas corporativos, de todos os perfis de eventos, tipos e tamanhos. Então, a gente tem aí uma área de atuação bastante grande. Parques temáticos diversos, aqui é o nosso ex-aluno Kleber, um aluno nosso já formado, mas que trabalhou na Disney, fez um estágio na Disney, que foi muito legal, e ele não é o único, a gente tem vários alunos aí que se aventuram na Disney, conseguem fazer estágios lá, é muito legal. Toda a parte de planejamento e gestão do turismo, público e privado, uma área também muito importante. O turismo é uma área da economia que movimenta bilhões de dólares todo ano, aí, e isso vem numa crescente, então planejamento e gestão faz todo sentido. Setor público, parques, unidades de conservação, a gestão da visitação, entender os impactos do turismo nessas áreas, o quanto é importante preservar ao mesmo tempo em que se visita, em que se conhece, em que se usa esses ambientes, né, de maneira educativa, de maneira a preservar, a divulgar, né? Então, lazer junto à preservação. E essas áreas demandam profissionais muito bem capacitados. Também temos a área de transportes, aí, aviação em especial, cruzeiros, é uma área que chama muita atenção, muita gente gosta e quer trabalhar em aviação e cruzeiros, né? Em especial, cruzeiros chama muita atenção, é um desafio muito grande, uma experiência fantástica, um desafio diferente de tudo que qualquer um viveu a hora que foi pé no cruzeiro para trabalhar. Então, é muito interessante. Na área de aviação, a gente tem isso muito aquecido aqui na região de Campinas, por conta do aeroporto de Viracopos e da Azul, que o principal hub dela é aqui em Campinas, a Universidade Azul fica em Campinas, então a gente tem aí uma área voltada para a aviação muito forte aqui em Campinas, é um mercado interessante, temos muitos ex-alunos trabalhando na Azul em diversos cargos, não só dentro do avião, de
comissários, mas em terra, né, nas atividades administrativas e de atendimento em terra aqui no aeroporto. Então, não necessariamente porque vai trabalhar numa companhia aérea, você é obrigado a trabalhar voando, né, como comissário aí, mas também tem muitas atividades a serem feitas nesse intervalo, enquanto o avião enquanto o avião está no ar, né, tem muita coisa a ser feita no chão, em terra, na empresa. Bom, pensar a profissão aí como um todo, a gente fala que é uma área que tem muita troca de experiências, integração de culturas, de costumes, de hábitos. A gente está sempre conhecendo pessoas novas, conhecendo situações novas, passando por experiências novas. Então, é um crescente de conhecimento o tempo todo. Muito pouca rotina na maioria das atividades dentro da área de turismo, né? E isso é legal, é muito bom, é muito gostoso, vicia a gente na coisa nova, no não ter rotina, né? Lógico, dependendo da atividade, você vai ter um pouco mais de rotina, dependendo da atividade, um pouco menos, né? Dependendo da área em que você escolher atuar aí, mas em geral, a gente está lidando com pessoas, está lidando com costumes e culturas diferentes e o tempo todo aprendendo coisas novas, descobrindo coisas novas, né? Em especial se você tiver que viajar mais. Mas mesmo quem está fixo, né? Por exemplo, trabalhando num hotel, o tempo todo está entrando em contato com diferentes pessoas, assim como em eventos e por aí vai. Bom, o que o mercado espera de um profissional do turismo e o que a gente procura construir com os alunos aqui ao longo do curso, né? Então, um profissional polivalente, dinâmico, orgânico, né? É importantíssimo ter organização, né? Flexível, comprometido, que saiba lidar com pessoas, não só trabalhar em equipe, mas lidar com as pessoas que está recebendo, que tá atendendo, que são seus clientes naquele momento, né? Conhecer as diferentes tecnologias, saber lidar com elas e como elas podem atuar no turismo, o que elas podem trazer de contribuição, ou que elas mudam da sociedade, né? Porque muitas vezes a gente não traz a tecnologia diretamente para a profissão, mas elas mudam a realidade da sociedade e a gente precisa entender como isso muda o mercado, né? Ter empatia é fundamental, eu acredito que para todas as profissões, né? Mas a gente pode sempre reforçar, e principalmente numa área em que a gente lida tanto com pessoas, isso fica fundamental. E a criatividade aí para lidar com as diversas situações, com os diversos problemas, com as surpresas e com pessoas de novo, né? Então a gente sempre precisa de criatividade para que isso flua, para que o trabalho flua melhor, né? O conhecimento de idiomas aí é muito importante, não é fundamental. Se você não falar outro idioma, você vai conseguir trabalhar na área de turismo, mas é um diferencial importante dominar outros idiomas, né? Pelo menos o inglês aí, e a PUC Campinas tem diversos cursos de idiomas que conseguem ajudar vocês a terem esse primeiro contato, né, com o idioma, quem não fala ainda, tem os cursos mais avançados para quem já fala, então a gente consegue ajudar nesse desafio de falar outras línguas. Bom, Campinas é uma cidade fenomenal, a gente está numa região muito diferenciada, né? Por exemplo, a quinta cidade do Brasil para eventos internacionais, né? Só fica atrás de capitais, né? É a primeira cidade não capital da lista. A gente tem um polo, né? O aeroporto, transportes muito facilitado, as rodovias, o aeroporto de Viracopos. A gente tem a parte de hotelaria de eventos com uma estrutura fantástica. Então, Campinas tem um mercado aquecido para que a gente consiga trabalhar e para que a gente seja inserido no mercado, que a gente tenha experiências de estágio, experiências de visitas e inserção no mercado. Bom, o que vem por aí? Prometo que eu estou acabando para passar para a Ju. O que vem por aí? Pensando aí nesse mundo pós-Covid, né? A gente sabe que o turismo foi quase que totalmente paralisado durante esses últimos meses. O que a gente percebe é uma valorização muito forte do profissional de turismo, o repensar as formas de fazer turismo, né? Isso tem sido uma discussão muito grande, muito importante, tanto para as empresas privadas quanto para os espaços públicos, para as cidades, pensar o uso dos espaços, pensar a convivência das pessoas. Então, isso tem sido um crescente muito interessante de discussão. Um fortalecimento do turismo regional e doméstico nesse primeiro momento, né? A gente vai demorar mais para
para viajar para fora um pouquinho, mas os números já mostram o quanto isso está voltando com força, o quanto a capacidade de resposta do mercado é imediata, e aí possíveis novos mercados diversos que vão surgindo dentro dessas oportunidades que surgem, né? Situações que a gente se coloca não favoráveis, mas que trazem novas oportunidades para a gente a longo prazo. Então, é um mercado com uma promessa para 2021, 2022 muito grande de crescimento, de retomada desse crescimento, um mercado que já era muito aquecido, que emprega 1 a cada 8 pessoas no mundo, né? Então, é um mercado muito importante para a gente. Acho que principalmente era isso que eu tinha para colocar. Acho que agora a Ju vai poder dizer melhor do que eu como é ser aluna do curso de turismo, né? Como é ser aluna da PUC. Então, Ju, passo a palavra para você. Fique à vontade. Desculpa, gente, meu cachorro resolveu latir justo agora. Se não tiver o cachorro na live, não é uma live. É verdade. Boa tarde, gente. Eu sou a Juliana. Eu estou no segundo ano, quarto semestre de turismo. E eu queria contar um pouquinho como é ser aluna da PUC. Antes de entrar no curso de turismo, eu acabei indo atrás dos professores para conversar com eles. E eu fiz amizade com os professores antes mesmo de entrar. E eles me confortaram, me falaram... Eu sou uma pessoa muito eclética, então eu queria um trabalho onde eu pudesse tá passando por todas essas partes que a Marina falou. Se eu quisesse ir para uma agência, ou se eu quisesse fazer um evento, eu poderia estar trocando facilmente, porque eu estudei tudo, então isso seria muito mais fácil. Eu sou fluente em inglês e eu tive certeza que eu queria entrar em turismo quando eu fui para Brotas, num rafting, e tinha uma família de chineses lá e ninguém sabia ajudar eles. Então, eu acabei ajudando eles todo no processo do raft, falando inglês, e eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, eu quero levar as pessoas para ter experiência. Então, eu acabei entrando no ano passado na PUC, foi muito legal. Eu, como já sou uma pessoa bem energética, eu já acabei entrando para a equipe de extensão, hospitalidade na universidade, na qual fiquei 1 ano, em um projeto na qual a gente estava pensando em formas de trazer uma hospitalidade para todos os alunos. Um jeito da galera se comunicar mais dentro da universidade, e foi muito legal. Tanto que a gente participou do Universo PUC, e foi a primeira vez que eu levei alunos do ensino médio para fazer tour dentro da PUC, contando histórias, mostrando onde ficava cada prédio da PUC, e também recebendo, porque a gente precisa mostrar esse contato para os alunos muito antes da faculdade. A gente geralmente faz vestibular, mas a gente não sabe o que vai ser realmente a faculdade. Então, por isso que a gente está aqui, para poder explicar um pouquinho melhor, porque esse ano, realmente, com a pandemia, a gente não conseguiu estar tendo esse contato com vocês, mas é muito importante para vocês saberem como que é a faculdade. E turismo é um curso muito legal, muito diversificado. Eu também, no primeiro ano, eu fiz vários trabalhos voluntários, e aí foi em um dos trabalhos voluntários que eu fiz que eu fui chamada para o meu primeiro estágio, logo no primeiro ano. E o pessoal da minha sala, como o turismo em Campinas tem bastante estágio e muitos lugares que precisam da gente, já no primeiro ano os meus colegas de sala já estavam quase todos contratados. É claro que agora deu uma parada, mas a gente viu que com o tempo ninguém consegue ficar sem viajar, ninguém consegue sem ficar sem experiência. Então, é um mercado que realmente a gente já está vendo que está se movimentando de novo. A gente também faz uma viagem ao ano. No ano passado, a gente fez uma viagem para São Paulo, a minha turma, e passeamos pelo Centro Histórico de São Paulo. E também fomos na WTM, que é uma feira de turismo, tanto do Brasil e do mundo, muito legal, lá em São Paulo. E foi uma das feiras mais legais para nós, estudantes de turismo, que nós mergulhamos em muitos países, coisas que a gente estava vendo que a gente ia estar futuramente trabalhando profissionalmente. Eu acho que você pode passar, Marina, o slide, por favor. Aquela ali é uma foto da gente na WTM.
Em 2 anos eu já mudei muito de cabelo, então cada foto tem um cabelo diferente. Aqui é a foto das visitas técnicas. Essas fotos são de uma turma anterior que a minha, que já se formou, porque a gente não conseguiu viajar muito, a gente foi para São Paulo, mas São Paulo foi incrível. Só que, por exemplo, os professores levam os alunos para conhecer vinícolas, a gente conheceu alguns hotéis aqui em Campinas, para a gente conhecer um pouco das áreas de hospedagem, como funciona um hotel, como funcionam as áreas de A e B, por exemplo, da vinícola. Eles também viajaram para Brasília, para Santos, então a gente vai no intuito de tanto estudar a cidade, como também aprender toda a parte, desde da gente chegar lá, desde a gente dormir lá. Então é muito, muito legal esse processo todo que a gente passa. Esse ano a gente ia para Foz do Iguaçu, no Festival das Cataratas. Infelizmente a pandemia chegou e mesmo assim a gente se reinventou, na qual a gente fez visitas técnicas por diversos museus do mundo. E aí eu fiz o trabalho do Museu da Anne Frank na Holanda e foi muito incrível, porque a gente se reinventou e a gente agora consegue ver que também dá para fazer turismo pelo computador e também gerar essa expectativa e esse sonho das pessoas de futuramente a gente estar indo conhecer os locais. Pode passar, Marina, por favor. E aí também nós temos os estágios. Nós temos um professor que ele tem um receptivo em Olambra, então ele sempre leva o pessoal para trabalhar em Olambra, e também tem outros locais que favorecem a gente a estar tendo esse contato tanto na Expo Flora, que é muito importante, e também nós temos muitos outros eventos que tem em Campinas, e a gente às vezes consegue participar. Nós temos aulas práticas, tanto de gastronomia, nós temos também alguns laboratórios, a gente também vê muita geografia, transporte, patrimônio, que a gente gosta muito. Então, a grade é muito diversificada, a gente não fica na mesmice, é toda hora uma coisa nova, e muita geografia, muita natureza, muita preservação, e isso é muito bom. E sobre línguas, sobre idiomas, é muito importante a gente aprender. É claro que dá para você seguir a área de turismo sem línguas, mas eu agora estou fazendo espanhol pela PUC, que ela tem uma parceria com a Embaixada Espanhola, e está sendo muito legal no momento. Eu já estou um pouquinho acima do iniciante, mas é muito incrível, assim, o jeito que... O ano que vem você já vai apresentar em espanhol, é isso? Sim, E até esse ano eu apresentei uma live virtual no Museu da Frida Kahlo, que aí eu até fui convidada também pelo pessoal da USP para poder estar fazendo essa visitação com 100 idosos. Então foi muito, muito gratificante para mim, e desde que eu entrei na PUC, muitas coisas estão acontecendo para mim, só que você também tem que correr atrás um pouquinho, porque eu fui correndo atrás das coisas que foram acontecendo, e a PUC ajuda bastante. A PUC é enorme, ela tem vários laboratórios, e também dá para você curtir a natureza, porque ela é grande. Então, eu acho que se vocês querem entrar em turismo, o turismo é muito legal. E é claro que a gente pensa, nós vamos só viajar. A gente pode chegar lá um dia, mas o fato da gente trazer essa experiência para as pessoas que geralmente não sabem viajar, que têm medo, que precisam de um empurrãozinho, tanto para evento quanto para viagens, é muito gratificante. Eu acho que é isso. Agradeço o depoimento, Juliana, contando essa trajetória, que ela, como disse, já veio com muita energia. Ela já foi abrindo muitas portas, mas essa energia passa por todos os colegas, né? A Juliana especialmente acelerou os processos, e isso para nós é muito agradável, porque eu acredito que os professores de turismo, quando eram estudantes, também eram um pouco assim. Eu, com o tempo que eu tenho de PUC, evidentemente, fui professora dos professores, mas eles também sempre procuravam abrir novas portas.
Aqueles que chegaram depois, como a professora Marina, também chegou um pouquinho de tempo depois, já estava envolvida em muito trabalho acadêmico e muitos outros trabalhos. Ou seja, movimento e experiência com a gente mesmo. Agora eu vou passar essa alegria de estar podendo falar, podendo estar com vocês aqui, o professor Hugo, meu grande amigo, diretor da Faculdade de Relações Públicas, para que possa dar sequência ao que nós planejamos para esse fim de tarde, começo de noite. Hugo, vamos lá. Beijo. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigado, professora Juleuza, Marina. Então, vamos lá. Então, é um prazer enorme tê-los vocês aqui, né, nessa live, nesse momento, onde a Faculdade de Turismo e a Faculdade de Relações Públicas, compartilhando com vocês, né, algumas experiências, primeiro do ponto de vista agora da direção, depois a professora Cris Micaroni vai estar falando um pouquinho desse ponto de vista da professora, do professor, e a nossa aluna, né, a Luísa Lorga, também vai compartilhar com vocês algumas experiências do olhar do aluno, da aluna, no caso dela, né, que é uma aluna também extremamente engajada e vai ter um momento de contar as experiências dela. Então, deixa eu fazer alguns ganchos, inclusive, que a professora Juleuza fez, né? Então, com relação à PUC Campinas, que completa ano que vem 80 anos, lembrar que os cursos de comunicação, dentre eles o próprio curso de Relações Públicas, estão fazendo 50 anos. Hoje, na PUC Campinas, nós temos 3 cursos, né, na área de comunicação, que é Relações Públicas, Publicidade, Propaganda e Jornalismo, que completam 50 anos de existência da área de comunicação dentro da PUC Campinas. É um curso, né, lembrar um pouquinho de vocês que o curso de Relações Públicas é um curso de 4 anos, que tem uma estrutura nova, né, desde o início desse ano, ele foi totalmente reformulado, utilizando metodologias ativas e todo pensado em módulos e ciclos. Lembrar um pouquinho também que o curso de Relações Públicas possui uma série de parcerias com organizações, né, de diversos segmentos, o que permite, inclusive, que os nossos alunos tenham uma formação completamente integral, tanto do ponto de vista teórico, prático. Tá? E quem faz isso para a gente hoje dentro da universidade é o setor do escritório de talentos, que acaba sendo um setor, né, um departamento responsável de fazer todo o elo de parceria entre a universidade e essas organizações, e sempre ali, né, no caso, tendo uma série de vantagens do nosso aluno. Então, hoje o curso de Relações Públicas, por exemplo, nós temos uma diversidade muito grande de alunos estagianos ou mesmo contratados em grandes empresas, né? Pensar em Bosch, 3M, Dell, IBM, entre outros parceiros que nós temos aí nessa área de relações públicas. Tá? A tradição e o aprimoramento do curso de Relações Públicas sempre, né, visando o que a gente entende de melhor, de mais sofisticado, de mais atualizado, é o que a gente tem pensado, né, e desenvolvido hoje dentro dos cursos de Relações Públicas. Nós temos um corpo docente muito variado, extremamente competente, extremamente antenado com o mercado de trabalho, e a própria faculdade também, né, se estruturando e sempre se atualizando no que há mais de novo e moderno na área de comunicação. Então, isso foi uma pequena introdução do curso, para vocês entenderem como é que é o funcionamento do curso de Relações Públicas, que está na Faculdade de Relações Públicas. E agora eu passo a palavra para a professora Cris Micaroni. Cris, agora é contigo. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, professores, alunos e nossos convidados, né? Sejam bem-vindos. Para mim é uma honra estar aqui representando o curso de Relações Públicas da PUC Campinas. Faculdade essa que me formei. Então, para mim é muito mesmo, né, gratificante poder tirar dúvidas, explicar para os alunos o que é o curso de Relações Públicas. Primeiro, porque eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu escolhi muito bem a minha profissão, e eu estou dizendo isso faz bastante tempo, né, que eu escolhi. E hoje em dia, enquanto estou na sala de aula, e eu dou aula em outros cursos também, dos cursos de comunicação, eu percebo que ainda há mesmo dúvidas em relação ao que faz o curso de Relações Públicas, o que faz o profissional de Relações Públicas.
públicas. Então, esse bate-papo, né, que eu quero trazer, deixar claro para vocês. Eu trabalho, né, na área de relações públicas há mais de 20 anos. Não sei fazer outra coisa na minha vida, né? Claro, sei cozinhar, arrumar casa, outras coisas assim, mas eu não sei, como profissional, eu não sei viver sem a minha atividade, né, e a minha área de formação, que é relações públicas. Passei por multinacionais, passei por empresas, instituições públicas, né, o Exército, a Polícia, no início da minha carreira como estagiária, e inclusive que o meu estágio partiu da própria universidade. Então foi pela PUC que eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro estágio. Isso eu estou falando lá da década de 90, vocês não imaginam a quantidade de estágios hoje que a universidade proporciona, oferece, indica para os nossos alunos. Eu sou a prova disso, porque além da universidade, nós como professores, a gente tem os nossos contatos e também indicamos, né, os alunos para algumas vagas. Tanto é que a Luísa, nossa embaixadora de Relações Públicas, está aí me ouvindo. Ela é a prova disso, porque eu já a indiquei para algumas vagas e ela já trabalhou, fez estágio em 2 delas, né? É isso, Luísa? Primeiro foi um estágio em uma clínica médica, né? E hoje é o meu emprego mesmo, a outra vaga que você indicou, que era uma consultoria de desenvolvimento humano, que está sendo uma experiência fantástica. Muito bem, obrigada, Luísa. Então, quando a Luísa acabou de dizer, né? Uma clínica médica e uma agência de desenvolvimento humano. E também a Luísa passou pela Disney, a Luísa também, né, em estágios que não indicados por mim, estágios que ou a universidade ou ela mesma conseguiu, né, teve a oportunidade de estagiar na Disney e também na Dell, não é isso, Luísa? Sim, senhora. Então, quando eu falo em relações públicas, eu falo com paixão, porque é uma área da comunicação que proporciona um aprendizado, uma visão holística, é uma área estratégica. Então, ela vai muito além, né, do que muitas vezes o próprio aluno imagina. Então, quando eu falo em relações públicas, eu estou falando em comunicação corporativa, trabalhar em empresas de todos os segmentos, de todos os portes. Eu estou falando de gerenciamento de crise, de imagem, de reputação, não só de empresas, mas inclusive de personalidades. Então, eu posso dar um exemplo do Neymar, né, que passou por crises de imagem. Eu posso pegar o cantor Vitor e Léo, a dupla, né, os cantores que passaram a Pugliese, enfim, esses profissionais que precisam de um profissional de relações públicas para gerenciar a sua imagem, a sua reputação e todos os seus relacionamentos. E é aí que está, né, a base da nossa profissão, trabalhar imagem e relacionamentos. E hoje, mais do que nunca, o mercado exige isso. Quando a gente fala da tecnologia, das mídias digitais, de quanto, né, o mundo digital invadiu as nossas vidas, a gente está falando de exposição. E essa exposição, por um lado, é positiva, por outro lado, ela é delicada e pode nos comprometer enquanto profissionais, enquanto marca, enquanto empresa, enquanto instituição. E é aí que entra um profissional capacitado para gerenciar principalmente essa imagem, essa reputação, essa marca, essa instituição, nesse momento em que a exposição está full time, todo o tempo, 24 horas, a gente não tem mais horário de trabalho, não existe mais das 8 às 18, não existe horário comercial para preservar imagem e reputação. Pode acontecer um problema, né, como a gente viu em empresas como a Vale, em Brumadinho, e o problema não tem hora para acontecer. E o profissional de relações públicas é o mais capacitado, e eu falo isso com toda certeza, né? Eu dou aula há bastante tempo na universidade e trabalho na área há muitos anos. Desde o 2º ano de faculdade, eu comecei meu estágio e eu nunca mais parei.
E posso dizer a vocês, né, que é uma área apaixonante. E o nosso curso ele é muito, muito atualizado. Nós temos laboratórios, a gente tem aulas práticas, o aluno faz, inclusive, o seu próprio portfólio de tudo aquilo que ele desenvolveu na faculdade. E mais do que ter uma faculdade atualizada, nós temos um nome, uma marca, uma tradição, PUC Campinas, né? Então, unir uma tradição e a atualização constante, eu acho que é um casamento de sucesso, e é por isso que o nosso curso, ele cada vez mais, né, ele está crescendo, está atendendo à necessidade do mercado, e a gente vê, enquanto muitas áreas, né, e muitas empresas perderam, né, a nossa área está crescendo, justamente em função dessa necessidade de se expor, de se posicionar, de colocar a sua imagem, né, num momento tão delicado em que estamos vivendo. No ano passado, a área cresceu 5%, e esse ano ainda não temos um resultado em função de ser um ano bem atípico, né? O mundo todo foi surpreendido pela pandemia. É isso que eu tenho a dizer. Deixo agora para a nossa embaixadora, Luísa, que é aluna, que tem a idade de vocês, que é jovem, que está terminando a faculdade. E ninguém melhor do que quem vivenciou a universidade para falar para vocês o que é o curso de Relações Públicas da PUC Campinas. E eu estarei disponível depois para vocês, né, se precisarem. Luísa, agora é com você. Bom, gente, boa noite, primeiramente, né? Já dei uns pitacos aqui, conversando com a Cris, mas me apresentando, eu sou a Luísa, eu tenho 23 anos, estou no 4º ano de Relações Públicas, no último, correria doida de TCC, né? Que temos que entregar agora em novembro, então tá uma loucura. Mas está sendo uma experiência fantástica. Eu sou quase uma mini Cris, eu sou completamente apaixonada por relações públicas. O meu pai até brinca que eu estou fazendo pós-graduação em relações públicas, porque a minha vida já foi um pouco da faculdade de relações públicas no geral. E eu gostei muito do que chama Ju, né? A aluna do turismo, agora me deu branco, gente. Juliana, isso. Bom, o que a Ju falou, que não adianta a gente achar que as coisas vão cair do céu também, né? Você tem que ir atrás, a universidade te dá o caminho e você tem que ver como passar por ele, como você quer. As portas estão lá, você tem que abrir elas e testar cada uma até você ir se encontrando e tudo mais. E, bom, mais uma vez eu sou apaixonada por relações públicas. Aliás, falando também do que o Hugo sobre a grade, né? Vocês estão com uma sorte danada. Eu tenho inveja da grade de vocês, porque depois que atualizou, inclusive, foi um auê que todo mundo ficou, não, mas como assim? Eles têm isso, a gente não teve, tá muito melhor, eu não sei o quê. Então a gente tá com muita inveja de vocês também. A grade nova tá fantástica, tem muita coisa para agregar, isso é muito bom. E falando um pouco assim, no geral, eu vivi os 4 anos de faculdade intensamente, bem intensamente. Eu tive o privilégio, né, de no começo não precisar, o estágio acabou não sendo minha prioridade, eu fui muito atrás de cursos, claro que pela condição de família e tudo mais, não é todo mundo que tem isso, mas eu acabei seguindo essa trajetória. Então eu fiz curso de Photoshop, de Illustrator, que acabam sendo, eu penso assim, o profissional de RP, ele tem uma parte muito, muito, muito completa, principalmente quando a gente fala de soft skills, que o Matheus também comentou, né, que é uma coisa que é um diferencial para todo mundo hoje em dia, e é muito legal porque é um curso que abrange soft skills, então você tem um diferencial absurdo para conseguir trabalhar em literalmente qualquer área. Mas aí os hard skills a gente tem que buscar também, né, então aprender a mexer no Photoshop, aprender a mexer no Illustrator, técnica de fotografia, dependendo da área que você vai seguir e tudo mais. Eu acabei buscando esses cursos e eu também entrei de cabeça, mergulhei bem fundo assim na Atlética da PUC. Então, hoje em dia eu sou presidente da Atlética de Comunicação e Artes da PUC, a gente representa todos os cursos do CLC. E eu tô desde o início, eu fui na primeira reunião que teve no ano, quando eu entrei, eu era a única bichete que estava na reunião. No meu primeiro Juca, que é os nossos Jogos Universitários, eu já estava lá trabalhando, eu sempre amei de paixão. E eu falo que a Atlética, ela é um estágio. Na Atlética você consegue colocar em prática tudo que você aprende em RP.
desde relacionamento com pessoas, acho que isso foi literalmente o que a Atlética mais me ensinou. Eu sempre tive uma facilidade, mas ao mesmo tempo, como eu sou muito passional, eu tenho muita paixão quando eu faço as coisas, eu acabo passando um pouquinho do limite na imposição, de falar forte, firme, grosseria e tudo mais, e a Atlética foi um lugar que eu pude trabalhar muito isso. Agradeço muito aos meus veteranos, sempre tiveram muita paciência me ajudando nisso e tudo mais. E é muito legal que a Atlética da PUC me proporcionou muitos contatos, então hoje eu tenho contato com muitos veteranos da PUC. A gente tem uma coisa muito legal que eles nunca se afastaram, eles são muito apegados a gente até hoje. Então, por exemplo, um dos donos da empresa que a gente fechou a formatura, né, da AGF 360, ele foi um dos fundadores da Atlética, ele é um super RP, que é o Jair, e eu tenho super contato com ele sempre está muito aberto para tirar dúvida, para conversar. Ele, inclusive, veio uma vez que a gente teve que trazer na aula da Cláudia, era uma aula de estágio, a gente teve que trazer algum profissional de RP para conversar com a gente, tudo mais, e ele veio. Então, me proporcionou muita coisa, sem contar que hoje a gente está funcionando todo pelas mídias, né? Então, me deu muita bagagem na parte das mídias também, saber fazer live, desenvoltura, posts, cronograma de comunicação, planejamento, se organizar. E os eventos, né, que também abrange turismo bastante, achei muito legal, nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Então foi bem boa essa informação. Já vamos atrás dos alunos de turismo, inclusive, para virem para a Atlética, para ajudar a gente a realizar eventos, viu? Porque a gente sempre tem, e é uma experiência absurda, aprender a montar tina, se relacionar, lidar com pessoas que têm exigências maiores. E, bom, eu mergulhei de cabeça, foi uma experiência fantástica. Hoje, inclusive, a minha sócia, durante a pandemia, eu abri uma agência de comunicação direcionada para o ramo alimentício, né? E a minha sócia eu conheci na Atlética também é minha veterana, se formou ano passado, a Vicky. E eu só tenho a agradecer a PUC, eu falo que eu sou muito, muito clubista, falei isso no vídeo que eu gravei, inclusive, eu bato no peito, e por mais que a gente reclame às vezes, gente, nenhum lugar é perfeito, e óbvio que sempre vão existir algumas críticas, mas eu tenho muito orgulho de ser PUCamp, foi inclusive nossa frase do Juca ano passado, e eu acho que é uma experiência fantástica que eles podem proporcionar. Eu, inclusive, posso provar que eu sou apaixonada por RP e que, assim como a Cris, eu não consigo ficar sem fazer RP, porque eu tentei fazer um estágio na Dell, porque meu sonho era trabalhar em multinacional. E aí surgiu uma oportunidade na Dell, em uma vaga de supply chain. E eles gostaram de mim, vieram atrás, eu falei, ué, se eles gostaram de mim, porque tem alguma coisa a ver, né? Eles estão querendo um perfil diferente e tudo mais, sair um pouco da área de exatas, da lógica. Falei, vou tentar. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu me deparei com muitas planilhas, com muitos números, com muitos boletos, muitas coisas assim que não era do meu escopo. Fiquei 6 meses, foi uma experiência fantástica, principalmente para eu aprender sobre o funcionamento da empresa, em questão de hierarquia e tudo mais. Foi muito bom colocar em prática em relação a relacionamento também, né? Então, como lidar com o chefe, como lidar com o time em geral e tudo. Passar por problemas, né? Porque a gente sempre tem problemas, a gente tem que saber passar por eles da melhor forma. Mas aí eu acabei abrindo essa empresa durante, né, essa agência, a Loba, e aí eu optei por ficar no ramo de RP mesmo, que era o que eu sempre fui apaixonada e sempre amei muito. E eu também tive a experiência da Disney, achei muito legal que vocês trouxeram a Disney como exemplo na apresentação de turismo, eu também trabalhei lá. E eu acho que para essa área que a gente está inserido de comunicação, a Disney é um diferencial absurdo. A gente sabe que a Disney ela é case em relação a guest service, né? Então, relacionamento ao cliente. Todos os clientes deles eles chamam de guests. E a experiência que a Disney proporciona para os guests é absurda. E é aquela coisa, né? Quando você pensa em Disney, qualquer formiguinha vira um elefante. Então, a frase que a gente mais ouve lá é que a gente arruinou as férias da pessoa. E, às vezes, é só porque ela não foi na fila por 1 segundo a mais, sabe? Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de guests também, ter esse molejo de comunidade. E é muito legal lá porque eles dão total autonomia para os cast members, né? Que são os funcionários. Então, a gente tem autonomia de dar brindes, né? De proporcionar magical moments para os nossos clientes, e isso é muito legal. Você vê, por mais que exista uma hierarquia, é uma coisa muito horizontal no quesito de
ouvir todo mundo, de dar propriedade, de trabalhar, sem contar os valores que são muito fortes lá dentro. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Disney ela tem 4 keys, né? Então, 4 chaves que são os pilares deles, que é safety, segurança, courtesy, né? Então, a cortesia, show, porque lá tudo é um show, todos os nomes são relacionados a isso, então você tem que ter isso daí junto, e também eficiência. E foi muito legal porque eu não tinha o costume de trabalhar o conceito da eficiência na minha vida. Eu sentia que eu era eficiente, mas eu nunca parei para pensar que isso era eficiência. E a Disney me trouxe muito isso. E hoje em dia, eu acho que a eficiência ela traz um diferencial muito grande na nossa vida, né? A gente conseguir trazer resultados positivos em menos tempo. Então, saber otimizar o tempo que você usa e o resultado que você quer trazer. E agora a Disney está com uma 5ª chave, né? Agora são 5 keys. É até estranho falar, porque foi tanto tempo de 4 keys, que é a diversidade. Então, o turismo também abrangeu isso, é uma coisa muito importante, a gente saber incluir todo mundo, né? E eu acho que é nosso papel como RP também. Eu vejo muito hoje, quando a gente está trabalhando com mídias, e aí você vai no banco de imagem de algum lugar para fazer um post e tudo mais, e é tudo padrãozinho, né? Aquela coisa de branco, de pessoas magras, e aí até surgiu uma amiga minha precisou fazer um post para falar sobre celulite. E aí era sempre uma pessoa magra apertando para parecer celulite, sabe? Uma coisa assim, sempre muito dentro dos padrões. E é importante a gente saber abranger todo mundo e fazer com que todos se sintam inclusos, né? Incluídos. E eu acho que isso é nosso papel na hora de proporcionar experiências, tanto no curso de RP como de turismo. E, bom, tudo que eu falo hoje, a PUC tem total influência. Acho que uma coisa que eu agradeço muito é o contato com os professores. Eu sempre tive muita liberdade com os professores. Falo isso até pelo Hugo e pela Cris, né? Porque o Hugo foi uma pessoa que pegou a gente de supetão, assim, no meio do curso. Já como diretor, a gente nunca tinha tido nem aula com ele. No começo a gente ficou com receio, assim, ficava com medo. Mas ele tá fazendo um trabalho fantástico. Eu sempre falo para ele que, apesar da sinceridade que às vezes dói, sabe, gente, num trabalho e tudo mais, exigindo cada vez mais da gente, é muito legal para a gente poder se desafiar e se superar, e é uma atenção muito boa que a gente está tendo. Acho que isso foi uma diferença imensa que eu tive nesse ano para os outros, foi a atenção que ele deu e tudo mais. E a Cris, que sempre foi uma super inspiração, eu estou no último ano, então eu estou super emocionada, super emotiva. A Cris foi falando, eu quase comecei a chorar, porque eu sou muito apegada à universidade mesmo, então foi uma honra ser convidada para estar aqui com vocês também, representando esse curso que eu amo tanto, e esses 4 anos que para mim foram muito intensos e muito maravilhosos. Então, não sei se eles conseguem fazer pergunta, como que funciona aqui direitinho, mas se o pessoal tiver alguma pergunta, enfim. Uma coisa que surge muito, que a Cris comentou, é do escopo de relações públicas, né? O que o Relações Públicas faz. E eu gosto de falar que Relações Públicas faz de tudo. A gente faz literalmente de tudo, porque quando você é relações públicas, você não precisa, você está lidando com pessoas, você está lidando com um relacionamento. E em qualquer área você precisa de relacionamento, né? Então, uma coisa que meu pai falava muito é assim: você está fazendo uma faculdade que, se você pensar em fazer outra, não tem problema, mas finaliza relações públicas, porque você ser relações públicas e você aplicar o curso de relações públicas em qualquer área que seja, vai ser um diferencial absurdo. E meu pai é médico, né? Minha família inteira é de médicos. Eu tive o mesmo problema do Matheus, né? Que ele comentou da família de conservadores, nesse sentido. E eu sempre tive uma pressão, não vinha nem deles a pressão, era mais minha de ter uma honra à família, né? Então eu sempre ficava, mesmo que eu não vou fazer medicina, como que eu não vou fazer medicina, não sei o quê. Mas aí eu falei, não, eu realmente estou no lugar certo. Inclusive meu padrinho, que era o que obrigou a família inteira a fazer medicina, hoje vira para mim e fala, não, eu não te imagino fazendo outra coisa. Então, para mim foram 4 anos fantásticos. Ano que vem quero fazer uma pós. Provavelmente eu vou para o exterior, né, para poder trazer coisas novas, coisas diferentes. Eu acho que isso é uma oportunidade que quem tem vale muito a pena investir. Eu sei que às vezes sai da zona de conforto e tudo mais, mas a PUC tem muitas parcerias de intercâmbio também, que vale a pena. Tem umas, inclusive, em espanhol, às vezes para quem já fala inglês, vale a pena ter outra língua. E na Espanha é muito forte a parte de RP também, de comunicação. Então, a PUC tem várias parcerias lá e vale super a pena investir nisso. Eu acho que é um diferencial absurdo e te proporciona experiência cultural também, né? Que quando a gente comenta de cultura organizacional,
Eu lembro que, acho que no meu primeiro ou segundo ano, a professora Célia trouxe um trabalho de cultura organizacional que ela pediu para a gente trazer as culturas dos países. E aí todo mundo olhou para ela e falou assim, poxa, Célia, sério? O que a cultura organizacional tem a ver com isso, né? Não sei o que. E assim, eu acho que até ano passado eu estava ainda com esse pensamento. Eu não me conformava daquele trabalho. Mas hoje eu entendo, principalmente com o meu TCC, que é um restaurante peruano, né? Eu entendo o quanto a cultura do país e a cultura das pessoas que a gente está lidando influencia na cultura do estabelecimento também, né? Então, acho que poder ter essa experiência fora do país é um diferencial muito bacana, muito legal. Isso é um pouquinho das minhas experiências. Eu me envolvi bastante nesses anos todos, com ONG, com Atlética, com tudo isso. E eu espero que vocês possam se envolver também. Eu estou super à disposição para tirar dúvidas sobre o curso, enfim, para qualquer coisinha que vocês precisarem. Eu sou bem sincera também, então, se precisar criticar a PUC, pode deixar que eu critico, mas vale a pena, eu juro que vale super a pena. O meu Instagram é meu nome, então, Luísa Lorga, certinho. No Facebook também vocês conseguem me achar. E podem vir conversar comigo, que eu já mostro da Atlética, já mostro da PUC e tudo isso. Inclusive, Juliana, vou te convidar para a Atlética, viu? Que eu gostei bastante do seu perfil. Já vou te puxar. Fale, Matheus, tem dúvida? Na verdade, uma observação e uma pergunta. Quando você falou de pressão, Luísa, a minha pressão, a pressão que eu quis dizer no começo, mas não me fiz entender direito. É exatamente como a sua, assim, eu me fazia, né? Não necessariamente, meus pais são maravilhosos, assim, tipo, não, super apoiaram na hora que ficaram sabendo que eu queria fazer a faculdade de Geografia. E uma pergunta, na verdade, fica para o pessoal, fica em geral para todos de RP. O meu aluno, ele tá aqui, ele não tá achando o lugar de perguntar, então ele me mandou um WhatsApp, é o Davi. E a pergunta dele é o seguinte: quem faz RP trabalha com assessoria de imprensa ou isso fica para quem faz jornalismo? RP também pode trabalhar com assessoria de imprensa. Inclusive, eu acho que RP acaba até tendo um diferencialzinho. Acho que é uma disputa bem grande assim, jornalismo e RP, né? Porque fica cada um puxando a sardinha para um lado. Ah, porque jornalista sabe escrever melhor. Ah, porque RP vai ter um molejo melhor na hora de negociar a pauta e tudo mais. E um dos meus estágios foi com assessoria de imprensa. Eu estagiei na Vira Comunicação. E foi meu primeiro estágio oficial, assim, com contrato e tudo, sem contar a Disney, né? E foi muito legal porque eu trabalhava com celebridades. Então, eu sou, igual você falou, eu gosto de produzir conteúdo no Instagram, então eu sou fã do Instagram, eu conto tudo lá e tudo mais. Fiz até um bumerangue aqui no começo para postar lá depois contando. E eu trabalhei com celebridades, é muito legal a Vira. Depois, o Davi, dá uma procuradinha, eles têm mídias também, Instagram, Facebook. Vale a pena, eles têm um trabalho bem legal, porque eles dividem a empresa em dois. Eles têm como fala, a questão das celebridades e das empresas, né? Então, foi muito bom para mim, foi uma experiência fantástica. Eu tinha, não sei se você conhece, a Anne Gabriele, que ela é do Now United, que é um grupo internacional, né, de jovens cantores. Eu assessorava ela e foi uma experiência fantástica, fantástica. E eu acho que o RP tem um diferencial do relacionamento nessas horas, de você ter o molejo de conseguir convencer o veículo que aquela pauta é relevante. Então, super pode trabalhar com assessoria de imprensa e vale muito a pena. O César está aqui falando que, como uma boa RP, eu falo bastante e a gente vai ter que encerrar, né? Então, se vocês quiserem fazer um fechamento aí, senão eu fico aqui falando a noite toda. Só complementando o que a Luísa disse, né? Deixou bem claro, mas uma das atividades do profissional de relações públicas é a assessoria de imprensa, Davi. Então, dentro do curso, inclusive, há uma disciplina em que o aluno estuda e aprende sobre assessoria de imprensa. Tá? Então, sim, a resposta é sim, né? Nós temos, e somos capacitados para a atividade de assessoria de imprensa. Tá bem? É isso. Eventos, assessoria de imprensa, endomarketing, comunicação interna, gerenciamento... Puxa na sardinha, né, Cris? RP é o que abrange todas as áreas da comunicação, literalmente, viu, gente? Não é nem só marketing, nem só jornalismo, RP é tudo que vocês imaginarem. É tudo de bom, né, Luísa? Tudo. Para acrescentar coisa boa,
Aí também chama o pessoal de turismo, né? Que aí damos um outro passo. Pessoal, vou agradecer. Eu já mandei uma mensagem aqui para o Davi, viu, Matheus? Pela área, falando que a gente conseguiria receber, mas eu não sei se ele não identificou. Para falar com ele, eu tenho que abrir uma área específica, que é exibir convidados. Aí eu o identifiquei, cliquei no nome dele e só mandei esse contato. Mas eu agradeço a todo mundo, foi muito bom estar aqui com professores que a gente convive, mas não nessa situação de estar relembrando, contando, pautando o que são as coisas que nós fazemos. Também para o Matheus, que chegou aqui, agora eu vou falar, eu sou da geografia também, Matheus também trabalha com ecoturismo, mas faço muito mais coisas nessa área e na área de planejamento em função de toda a discussão ambiental que correu. Mas da geografia, fiz outras coisas e continuo fazendo algumas delas até hoje, inclusive com a professora Tereza Paz, da Unicamp, que foi até orientadora no doutorado de professora nossa aqui da Faculdade de Turismo, que atualmente está fazendo pós-doc na Irlanda. Então, a gente tem uma interlocução aí grande nas coisas da geografia. Mas eu não sou, sou formada ainda na antiga USP. E gostaria que a gente pudesse colocar, professora Marina, eu acho que a gente tem um número do WhatsApp, alguma coisa para a gente deixar para quem está aqui, e o César já está finalizando. Então, boa noite para todo mundo, obrigada, que a gente possa se ver por esse mundo virtual e pelo mundo real nesses próximos dias, nesses próximos anos. Boa noite a todos. Só queria agradecer a palestra, e essa palestra vai ser veiculada ao YouTube. Então, nos próximos dias, vamos fazer uma edição e acredito que amanhã mesmo já vai estar no YouTube. Aí, se alguém quiser compartilhar esse evento com os outros também. Ótimo. Muitíssimo obrigado, Juleuza, Cris, Marina, Ju, Luísa, Matheus, brigadíssimo. Valeu, César. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Prazer ouvir todos vocês. Muito legal. E aí, quem sabe, vou fazer um RP, faz turismo, a gente faz... Isso aí, vem fazer RP. A gente estuda para sempre, né? Muito bem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, até, boa noite. Tchau, meninas.